Beleza, galera? Começando mais uma aula de programação orientada a objetos. E nessa aula de hoje, enfim, vamos implementar os conceitos de orientação a objetos com a linguagem de programação Java. Então, para a gente começar o nosso título, Introdução a PO com Java. Antes de mais nada, a gente precisa relembrar, né, o que é a programação estruturada que a gente vinha trabalhando até então, né? Então, a gente pode imaginar que dentro da programação estruturada, nós aqui temos o escopo do nosso programa principal, que vai estar executando de forma linear. O que isso significa? Ele tem o seu início, né, e executa até o final do algoritmo, até o final do nosso programa. Esse tipo de execução é chamado de execução top-down, de cima para baixo, realizando ali a estrutura de seleção que nós aprendemos, realizando a estrutura de repetição, os laços que nós conhecemos, a fim de resolver problemas. Muitas vezes, quando nós queremos resolver um problema muito grande, a gente cria várias funções, tá, dentro do nosso programa, onde cada uma dessas funções resolve uma parte do nosso problema. Então, eu estou executando o meu programa principal e em um determinado momento eu preciso chamar a função A. Tá? E eu chamo a função A, que ela executa uma operação específica. Já em outro trecho do meu código, eu chamo a função C, que resolve um outro problema específico dentro do escopo do meu programa principal. E assim por diante, eu posso ir chamando a função B, né, e chamando a função D, onde cada uma dessas funções resolve parte do problema original. Então é assim que trabalhamos com a programação estruturada, uma programação linear que em determinados momentos do nosso programa fazemos chamadas para funções e essas funções vão resolvendo, né, parte do problema que durante o nosso código nós queremos resolver. Beleza? Quando a gente parte para o escopo da programação orientada a objetos, a forma de programar, a forma de você analisar o problema é diferente. Vamos ver aqui, por exemplo, nós temos aqui um programa A e um programa B, ok? Vamos imaginar que esses programas trabalham com diversas informações e, num determinado momento, eu tenho aqui a criação de uma classe referente a aluno, onde aqui eu tenho os atributos e os métodos desse aluno. Eu tenho aqui uma classe fornecedor, onde eu tenho aqui também os atributos e os métodos do fornecedor. Eu tenho uma classe professor, onde eu tenho atributos e métodos do professor. E eu tenho aqui uma classe material, onde eu tenho atributos e métodos referente a material. E o que difere com relação à programação estruturada? A diferença é que, num determinado momento, quando eu estou executando o programa A e o programa B, eu posso precisar da informação de um aluno. Tá? E os atributos e os métodos referentes ao aluno vai estar presente na classe aluno. Se em um determinado momento eu precisar de dados do professor, vamos supor que esse programa A seja um sistema escolar. E aí eu também preciso de dados do professor. Então, eu vou buscar lá na classe professor os atributos e os métodos referentes ao professor. No programa B, eu trabalho com fornecedores. Então, eu vou buscar na classe fornecedor os atributos e métodos sobre o fornecedor. E em determinado momento, eu também preciso de dados do material, né, os atributos e métodos para me chamar no meu programa B. Beleza? Então percebam que na programação orientada a objetos, nós criamos classes e nós chamamos essas classes no nosso programa. Então a gente cria como se fosse uma biblioteca referente a aluno, referente a professor, a fornecedor e assim por diante. Tá? Então a gente organiza o nosso código através de classes, criamos as nossas classes e podemos chamar a qualquer momento no escopo do nosso programa. Então, o coração da programação orientada a objetos, nós podemos dizer que é a classe, né? O conceito de classe está aqui presente, né? Então, eu tenho aqui a classe, e a classe ela é composta, né? Toda classe ela é composta por atributos e métodos, tá? Então, a classe ela também é chamada de entidade, ou seja, ela vai se referir a algum aspecto do mundo real. Então, se eu preciso criar um sistema escolar, como nós mencionamos no slide anterior, eu tenho que mapear serão os atributos do aluno. Então, quando a gente fala de atributos do aluno, estou falando de dados. Quais são os campos que eu preciso coletar as informações do aluno que ingressa numa escola? Quais são os métodos, ou seja, quais são as funções e operações que o aluno pode realizar dentro do sistema, ou funções ou operações que eu posso realizar sobre os dados do aluno no meu sistema. Então, a gente vai começar a mapear, vai começar a pensar na programação
imaginando objetos do mundo real. Preciso mapear os dados do professor. Preciso manipular os dados do professor. Então, eu vou criar uma entidade, uma classe professor, que eu vou guardar os atributos e métodos referentes ao professor. Preciso mapear uma classe para meu cliente. Então, a gente vai mapear tudo isso em classes, imaginando objetos que a gente pode referenciar dentro do nosso código. Mas não somente isso, podemos dizer que a classe também pode ter outros recursos que a gente vai aprender em outras aulas que virão. Esses outros recursos são construtores, a sobrecarga, que é onde a gente sobrescreve um método, o encapsulamento, quando eu escondo alguns atributos e métodos de propósito, né, para manter a segurança e a integridade da minha classe. O procedimento de herança, quando eu reaproveito atributos e métodos de outra classe. E o procedimento de polimorfismo, quando eu pego um método e faço uma adaptação nele, né, de acordo com a minha necessidade. Tá? Então, tudo isso nós iremos aprender nessa disciplina de programação orientada a objetos. No momento, o foco dessa videoaula vai ser aqui, ó. Beleza? Nosso foco vai ser em definir agora a classe com seus atributos e métodos. Bom, como é que a gente vai organizar então o nosso código Java? Beleza? Então, o nosso código Java vai ser organizado no primeiro passo. Essa primeira instrução que eu vou passar para vocês é: criem um pacote para as aplicações. Então, agora a gente vai ter um pacote para guardar nossas aplicações. E o segundo passo vai ser criar um pacote para as nossas entidades. Então, a gente vai trabalhar agora com dois pacotes, um para guardar as nossas aplicações e o outro para guardar as nossas entidades, beleza? Vamos fazer isso agora. Então, quando vocês abrirem o Eclipse, né, clique com o botão direito aqui, ó, onde tem o nosso mouse piscando, tá? Em SRC, de Source, tá? Clique com o botão direito e aí a gente vai dar um New Package. Então, um novo pacote a gente vai estar criando. E aí, esse pacote vai ser o pacote Application, vai ser o nosso pacote da aplicação. Então, vai abrir essa janela para vocês, e aqui vocês coloquem Application, é o pacote onde vai ter as aplicações. Já já a gente vai entender por que a gente está criando dois pacotes. Feito isso, nós podemos apertar Finish, né, e finalizar a criação do pacote Application. Também devemos fazer o mesmo procedimento, clicar com o botão direito, novo pacote, né? E agora a gente vai criar um pacote para nossas entidades, né? Para as nossas entities. Tá? Então, feito o mesmo procedimento, coloca aqui entities ou entidades, se você quiser colocar em português, não tem problema. Tá? Estamos criando um pacote para as nossas entidades. E aí, em seguida, podemos aqui apertar Finish. Feito isso, pessoal, como é que vai ficar aqui, ó? No Eclipse, a gente vai ter os dois pacotes, o pacote da nossa aplicação, nosso pacote de Application, e o nosso pacote Entities. Tá? E agora a gente vai criar a nossa classe no pacote Entities. Tá? Então, perceba aqui, ó, criando uma classe em Entities. Então, clica com o botão direito em Entities, New e Class. Tá? New Class, vamos criar uma nova classe no pacote Entities, ok? Em seguida, ele vai abrir essa janela onde nós vamos ficar atentos, que já vai estar preenchido aqui, ó. Fique atento se você realmente clicou no pacote Entities. O nome da nossa classe vai ser aluno. Vamos fazer uma simulação criando uma classe aluno. E percebo que aqui agora a gente não precisa mais marcar essa opção aqui, ó, Public Static Void Main. Não precisa. Por quê? Porque agora a gente vai estar criando uma classe que não vai ser o programa principal. Ela vai ser uma classe auxiliar, uma classe que vai ser chamada depois na nossa aplicação. Tá? É por isso que a gente criou dois pacotes, uma de aplicação e o outro de entidades. E agora a gente está criando uma classe nas entidades. Depois a gente chama ela na aplicação. A gente vai ver tudo isso passo a passo. Ok? Então, feito isso, próximo passo, Finish. Né? Então, podemos aqui finalizar. E aí ele vai criar, né? Vai ter agora no escopo da nossa ideia Eclipse, nosso pacote de entidades, entities, e dentro dele, olha só, Public Class Aluno. Criamos a nossa classe aluno, só que ainda está vazia. O que a gente vai fazer? Próximo passo, a gente vai preencher essas três linhas da nossa classe aluno. O que são essas três linhas? Vão ser os três atributos do nosso aluno. O que são os atributos? Três tipos de dados que eu vou guardar sobre o aluno, referente à classe aluno.
que o aluno vai ter? Primeiro, ele vai ter um nome do tipo string, ele vai ter nota 1 do tipo int e nota 2 do tipo int. Então, esses são os atributos que a minha classe aluno vai ter. Tá? Então, todo aluno no meu sistema ele vai ter um nome, vai ter uma nota 1 e uma nota 2, só para a gente começar a trabalhar. Beleza? Então, a gente adiciona, tá? Digitem aí, tá? No código de vocês esses dados do aluno. Feito isso, já criei a minha classe aluno lá com esses 3 atributos. Agora eu vou voltar, pessoal, lá no meu pacote Application. Vou clicar com o botão direito, New Class, ou seja, eu vou criar uma classe, só que agora em Application. Então, criando uma classe em Application, confiram se vocês realmente estão no pacote Application. A gente vai dar o nome de Program, né, como sendo o nosso programa principal, e percebo que agora a gente tem que marcar, que nem a gente fez na videoaula anterior, tá? Quem não assistiu, vou deixar disponível aqui o card, tá? Para você assistir a videoaula anterior, onde nós criamos lá nosso programa principal, para a gente fazer uns testes com a linguagem de programação Java. Nesse caso, como a gente está no pacote Application, ele é um programa que vai rodar como programa principal, então é por isso que a gente marca essa opção Public Static Void Main. Beleza? Feito isso, podemos finalizar. E aí o nosso application está pronto, né? Nós já temos esse código aqui pronto, depois que a gente faz essa configuração, ok? E aí o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos testar se ele consegue referenciar a classe aluno que a gente criou lá naquele pacote entities, beleza? Então o que a gente vai fazer? Olha só, eu digo aqui, ó, aluno vai se chamar x. Então, eu estou instanciando aqui essa variável x referente à classe aluno. É como se eu estivesse criando um objeto chamado x e ele pertence à classe aluno. Beleza? Porém, percebo que tem aqui, né, o riscado vermelho embaixo da palavra aluno, porque ele não reconhece essa classe. Ele não conhece essa biblioteca aluno. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Temos que fazer o import da classe aluno. Então, a gente utiliza aquela tecla de atalho que nós já conhecemos, Ctrl Shift O, e aí a gente escolhe dentre as opções Entities Aluno. Tá? Então, temos aqui import Entities Aluno, ou então se você quiser digitar também, tá? Você pode fazer isso também digitando. Dessa maneira, ele vai reconhecer agora que realmente a classe aluno ela existe, porém o x vai estar indefinido, né? Nós não instanciamos ainda um objeto x da classe aluno. O que a gente tem que fazer? Temos que instanciar o nosso objeto. E aí, como é que a gente faz a instanciação do objeto? Olha só. X ele é um novo objeto da classe aluno. Essa é uma maneira, mas a maneira mais adequada eu considero essa aqui. Ó. Faz tudo numa linha só. Aluno, classe aluno, eu estou instanciando x, que ele é da classe aluno. Estou dando aqui new aluno. Essa é a maneira que a gente instanciou, inclusive, aquele objeto do tipo scanner. Lembra? Na videoaula passada, criamos o scanner de forma similar. Ok? Então, estou criando aqui o meu objeto x, que ele é da classe aluno, dessa maneira. Próximo passo, agora a gente vai instanciar os atributos do objeto. Como é que a gente faz? Já fizemos essa parte de instanciar o x, e agora a gente está fazendo referência aos atributos. Como é que a gente faz? A gente digita x e ponto. Em seguida, o próprio Java, a própria IDE já vai apresentar para vocês, né, quais são os atributos disponíveis para x. Afinal de contas, x ele é um objeto da classe aluno. Então, ele já vai permitir que eu instancie o nome, que eu faça referência à nota 1, que eu faça referência à nota 2, que são os 3 atributos que nós criamos lá na classe alunos. Estão lembrados? Beleza? Então, a gente já pode fazer esse tipo de referência. Então, vamos preencher então, os atributos da classe aluno. Afinal de contas, nós criamos esse objeto x aqui, tá? Que ele foi instanciado da classe aluno. E, em seguida, nessa linha, pessoal, olha só o que eu estou fazendo. x.nome, ou seja, estou preenchendo o atributo nome do objeto x, está recebendo José. Na linha seguinte,
eu tenho aqui x.nota1, está recebendo 60. Na outra linha, x.nota2, ou seja, o atributo nota2, está recebendo 40. Então, percebo que eu criei um objeto x e eu estou agora fazendo referência a cada um dos atributos da classe aluno, mas referente ao x, por isso que x.nome, x.nota1, x.nota2, e estou jogando os valores preenchendo os atributos desse objeto x. Interessante a gente notar que o x ele é um objeto da classe aluno, ok? Se eu quisesse criar outros objetos, então, também seria possível. Perceba agora nesse código que eu tenho aqui. Criei aqui um objeto x da classe aluno, ok? Instanciamos ele. E aí, nessa linha de baixo, nós preenchemos x nome com José, x nota 1, 60, x nota 2, 40. Se eu quiser criar um outro aluno, instanciar um outro objeto aluno, estamos fazendo agora aqui na linha de baixo. Ó. Estou criando um objeto y, tá? Ele é uma instância de aluno. Estou criando um objeto y, tá? Da classe aluno. Em seguida, olha só o que eu faço. Chamo y, nome, Maria, y nota 1, 75, y nota 2, 86. Legal, né? A gente perceber que a gente criou uma classe genérica que tem 3 atributos e aqui no meu programa, na minha aplicação, eu estou instanciando um objeto x e estou preenchendo esses 3 atributos. Depois eu instancio um objeto y e estou preenchendo os 3 atributos desse objeto y. E assim eu posso fazer, né, se eu precisar instanciar mais objetos dessa mesma classe. Então, a classe ela é como se fosse uma forma, um molde que nós criamos e a qualquer momento nós podemos instanciar objetos diferentes, que nem nós fizemos aqui, né? Que nós instanciamos primeiro o nosso aluno foi instanciado nesse objeto x e o nosso aluno aqui foi instanciado no objeto y e aí nós preenchemos com os dados que a gente queria. Então, como é que funciona isso na memória? Tá? Então, na memória, a gente tem a memória stack, né, e a memória heap. Na memória stack, nós temos, quando eu criei lá, eu instanciei o objeto x, ele está guardando o endereço de memória, tá? E quando eu instanciei um objeto y, ele também está guardando um outro endereço de memória. Para onde ele aponta? Então, esse objeto x, ele guarda o endereço de memória, onde ele aponta, lá na memória heap, a minha classe. Olha só. Então, aqui eu tenho a estrutura da minha classe, ou seja, aqui tem nome, nota 1, nota 2. E aqui no y, ele aponta também, lá para a minha memória heap, para a mesma estrutura, pessoal. Né? Mesma estrutura, onde eu tenho aqui nome, nota 1 e nota 2. Beleza? Só para vocês entenderem que quando a gente instancia um novo objeto, como foi x e como foi y, a gente cria um endereço de memória na memória stack, que aponta para a memória heap, onde lá tem aquela estrutura da classe. Beleza? Chegando na parte final dessa videoaula, temos aqui os métodos. Como é que a gente cria métodos na classe? Então, a gente está criando agora o nosso primeiro método, chamado média-aluno. Aqui em cima nós já fizemos, né, os 3 atributos da classe aluno. E agora a gente está criando agora um método chamado média-aluno. Esse método aqui, galera, ele recebe como parâmetro x do tipo inteiro e y do tipo inteiro. Dentro do método, o que acontece? Criamos aqui uma variável local chamada resultado do tipo double. E esse resultado ele recebe o resultado dessa operação aqui, né? X mais y dividido por 2, que é a média aritmética. Ele guarda aqui no resultado e em seguida ele dá um return. Estamos dando um return na variável resultado, tá? Que é do tipo double, que é justamente o tipo que a gente disse que seria retornado nesse método aqui. Então, criamos o método, ele é exatamente igual a uma função na programação estruturada. Só que agora essa função ele é um método dentro da minha classe aluno. Vamos criar agora um segundo método dentro da classe aluno chamado verifica aluno. Então, já fizemos os 3 atributos do aluno,
e fizemos agora há pouco o método mede_aluno. Estamos criando agora o verifica_aluno, que ele retorna uma string, tá? Então, esse aqui é o retorno desse método, e ele recebe como parâmetro uma variável z do tipo double. Ele recebe um número do tipo real. Aqui dentro eu estou criando uma variável local chamada situação do tipo string, beleza? E aqui eu verifico, ó, se o valor que foi passado como parâmetro aqui, que é o z, for maior ou igual a 60, situação recebe aprovado. Se não, situação recebe reprovado, e aí ele dá o return na variável situação. Então, criamos, pessoal, na nossa classe aluno, os 3 atributos, criamos 2 métodos, sendo o primeiro o que calcula a média do aluno e o segundo que verifica se o aluno está aprovado ou não. Então, como é que a gente chama esses métodos no nosso programa principal, né, lá na application? Então, nós criamos já atribuímos aqui o nome, né, desse objeto que nós criamos aqui, o x do tipo aluno, colocamos o nome que é José, ele tirou 60 e 40, beleza? E aqui, olha só, criei uma variável chamada resultado, que ela recebe justamente o retorno dessa função aqui, ó. Olha só, estou chamando x, que é justamente esse objeto que nós criamos, né, que ele é um objeto da classe aluno. Então, eu chamei x ponto, e aí ele já me disponibilizou aqui o método, né, média aluno, que existe lá dentro da classe aluno. E aí, o que eu estou passando aqui? Ó? X nota 1 e x nota 2 como parâmetro. Ou seja, ele está pegando justamente esse valor aqui, 60, e está passando esse valor aqui, 40, para calcular a média do aluno e guardar aqui dentro. Então, ele vai guardar aqui a média, né? Então, 60 mais 40 dividido por 2, né, vai dar 50. Beleza? Então, o resultado, 50. Na linha seguinte, temos aqui um escreva, né, um system.out.println. Ele vai escrever o nome do usuário, que é José, x.nome é José, vai dar um espaço, vai estar concatenando, com um método verifica_aluno, passando como parâmetro o resultado que ele obteve aqui em cima. Certo? Então, ele vai verificar o aluno, vai chamar um método que existe dentro da classe aluno, e ele vai dizer José aprovado ou reprovado, no caso, como ele ficou com 50, vai aparecer José reprovado com média, e ele concatena aqui com a variável resultado, que a gente já sabe que é 50. Beleza? Então, perceba que nós criamos aqui uma classe aluno, chamamos essa classe aluno no programa principal, certo? No programa principal, nós instanciamos um objeto da classe aluno. Depois que nós instanciamos, nós atribuímos o nome, nota 1 e nota 2. Depois chamamos a média aluno, para fazer o cálculo da média desse aluno. E, por fim, chamamos o método verifica_aluno, para verificar se ele estava aprovado ou reprovado. Beleza? Recomendo que vocês pratiquem a execução desse código para vocês verem na prática como criar uma classe e instanciar o objeto dessa classe.